Capítulo 2º. Do Presidente da Câmara. Artigo 77. A presidência é o órgão representativo da Câmara Municipal, quando ela se enuncia coletivamente, e responsável pela direção dos trabalhos institucionais, e por sua ordem. Artigo 78. Compete ao presidente. Inciso 1º. Como chefe do Poder Legislativo. Alínea A. Representar a Câmara Judicial e extrajudicialmente. Alínea B. Deferir o compromisso e dar posse a vereador. C. Promulgar as resoluções e decretos legislativos da Câmara. Alínea D. Promulgar as leis não sancionadas nem vetadas pelo prefeito no prazo legal. Alínea I. Promulgar as leis vetadas pelo prefeito, e não sancionadas, e que hajam sido confirmadas pela Câmara. Alínea F. Encaminhar ao prefeito as proposições decididas pela Câmara, ou que necessitem de informações. Alínea G. Assinar a correspondência oficial sobre assuntos afetos à Câmara. Alínea H. Prestar contas, anualmente, de sua administração aos órgãos competentes. Alínea I. Superintender os serviços da Secretaria da Câmara, autorizando as despesas dentro dos limites do orçamento. Alínea J. Nomear, promover, suspender, demitir, aposentar ou conceder licença aos funcionários da Câmara de acordo com as normas pertinentes. Alínea L. Dar andamento aos recursos interpostos contra atos, que praticar de modo a garantir o direito das partes. Alínea M. Requisitar ao prefeito as verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, e as importâncias relativas aos créditos adicionais. Alínea N. Declarar a extinção de mandato de vereador. Alínea U. Encaminhar e fazer cumprir as deliberações do plenário. Alínea P. Despachar pedido de justificativa de falta de vereador, nos termos do item 3º do artigo 64. Alínea Q. Convocar as sessões e reuniões extraordinárias, na forma legal e regimental. Alínea R. Instalar as comissões permanentes e temporárias, se o vereador mais idoso não o fizer no prazo regimental. Inciso 2º. Quanto a essas reuniões. Alínea A. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, de ofício, estas últimas a requerimento de 1/3 dos vereadores, por solicitação do prefeito, ou por urgência ou interesse público relevante, fixando horário. Alínea B. Abrir, presidir e encerrar a reunião. Alínea C. Dirigir os trabalhos da reunião, e manter a ordem, observando e fazendo observar as leis, as resoluções e o regimento interno. Alínea D. Suspender a reunião quando for necessário, bem como prorrogá-la, de ofício. Alínea I. Assinar a ata depois de aprovada. Alínea F. Mandar ler o expediente. Alínea G. Conceder ou negar a palavra aos vereadores, não permitindo discurso paralelo e eventuais incidentes estranhos ao assunto que for tratado, nos termos deste regimento. Alínea H. Interromper o orador que se desviar da questão em debate, ou falar sem o respeito devido à Câmara Municipal, ou a qualquer de seus membros, advertindo e chamando à ordem, em caso de insistência cassando-lhe a palavra, podendo ainda suspender a reunião, quando não atendido, e as circunstâncias o exigirem. Alínea I. Advertir o orador quando se esgotar o tempo a que tem direito. Alínea J. Prorrogar o prazo de orador inscrito, quando for pertinente. Alínea L. Ordenar a confecção de avulsos. Alínea M. Estabelecer o objeto da discussão, e o ponto sobre o qual deva recair a votação. Alínea N.
submeter à discussão e votação a matéria em pauta. Alínea U. Anunciar o resultado das votações e proceder à sua verificação, quando requerida. Alínea P. Mandar proceder à chamada dos vereadores. Alínea Q. Decidir questões de ordem. Alínea R. Designar um dos vereadores presentes, para exercer funções de secretário da mesa na ausência ou impedimento do primeiro e segundo secretários. Alínea S. Organizar a ordem do dia da reunião seguinte, podendo retirar matéria de pauta para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão. Inciso 3º. Quanto a S. Proposições. Alínea A. Distribuir proposições e documentos a S. Comissões. Alínea B. Despachar os requerimentos submetidos à sua apreciação. Alínea C. Determinar, a requerimento do autor, a retirada de proposição nos termos regimentais. Alínea D. Determinar a devolução ao prefeito, quando por este solicitada, de projeto de sua iniciativa com prazo de apreciação fixado. Alínea I. Determinar o arquivamento, ou a retirada de pauta de proposição quando solicitado pelo autor. Alínea F. Recusar substitutivos ou emendas, que não sejam pertinentes à proposição inicial, ou manifestamente ilegais. Alínea G. Determinar o arquivamento e o desarquivamento de proposição, de acordo com as normas regimentais. Alínea H. Retirar da ordem do dia proposição em desacordo com as exigências regimentais. Alínea I. Observar e fazer observar os prazos regimentais. Alínea J. Solicitar informações e colaboração técnica para estudo de matéria sujeita à apreciação da Câmara. Alínea L. Determinar a redação final das proposições. Alínea M. Impugnar resoluções na forma do artigo 173 deste regimento. Alínea N. Praticar os atos constantes do artigo 222 deste regimento. Artigo 79. O presidente da Câmara participa somente nas votações secretas, quando houver empate nas votações públicas, e quando a matéria exigir o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara para aprovação. Artigo 80. Ao presidente, é facultado o direito de apresentar proposições à consideração do plenário, mas não poderá, sob qualquer pretexto, presidir a discussão e a votação das propostas. Parágrafo único. Na hipótese da caput deste artigo, assumirá a presidência o vice-presidente, ou seu substituto legal. Artigo 81. O vereador, no exercício da presidência, estando com a palavra, não poderá ser interrompido ou aparteado.